Olá, o tema de hoje é enfrentando a insegurança. Tema muito importante, porque insegurança é um problema muito frequente na vida das pessoas que tem enormes desdobramentos. E o Evangelho tem o que falar sobre isso, e o Evangelho tem o que contribuir sobre isso. Então, vamos falar sobre insegurança. Alícia, dê o seu alô para quem está conosco. Olá, seja bem-vindo aqui para mais uma das nossas lives. Espero que isso possa te ajudar na sua caminhada cristã e também trazer ensinamentos para que você possa passar para outras pessoas que estejam enfrentando questões de insegurança. Ok. Então, antes de começar, solta a vinheta. O tema de hoje é enfrentando a insegurança. Alice, eu juntei aqui algumas ideias para ajudar a, a quem está nos ouvindo e a nós mesmos aqui que vamos debater, pensar sobre essa questão. Eu começo lembrando que os levantamentos, os estudos técnicos aí, mostram que insegurança é um problema, um sentimento muito comum. Quase 80% das mulheres, Alicia, se dizem inseguras, e, 50, e quase 50% delas pensam que o problema é grave. Os homens também são afetados, em grau um pouco menor, mas a grande diferença que há entre homens e mulheres é que os homens não admitem muito serem inseguros. Então, os números ficam um pouco mascarados, porque os homens não gostam de se mostrarem inseguros. Mas fato é que os homens também têm índices altos de insegurança. Talvez não pelas mesmas razões que as mulheres têm, mas também esse sentimento também está presente na vida dos homens. A insegurança, os estudos mostram, se desenvolve em cima das dúvidas que a pessoa tem sobre si mesma. Ela tem incerteza sobre o seu valor próprio, sobre sua capacidade para fazer o que parece ser preciso, muitas vezes sobre a sua aparência, isso é uma coisa que afeta muito as mulheres, e assim por diante. Então, a insegurança se desenvolve em cima das dúvidas que a pessoa tem sobre si mesma. Dá um exemplo bíblico. Quando Deus chama Moisés e diz: Moisés, vai lá tirar o povo de Israel da escravidão no Egito, que eles estavam há mais de 400 anos escravizados, Moisés tinha sido criado como um príncipe. Era um homem altamente preparado para essa função. Ele foi um príncipe no próprio Egito, antes de fugir, porque matou um egípcio que estava maltratando um israelita e passou longos anos como pastor em Midian, onde ele se casou, etc. Mas ele foi um príncipe, ele tinha toda a capacidade para liderar aquele povo. E aí o que ele diz? Não, Deus, eu não, de jeito nenhum, não tenho capacidade. Ele chega a dizer, eu tenho problema para falar. Moisés tinha uma gagueira ou língua presa, como quer que a gente queira falar, ele diz isso para Deus. Eu não tenho essa capacidade. Ele demonstrou a insegurança que ele tinha para fazer aquela função. Foi preciso que Deus o convencesse para que Moisés decidisse ir. A insegurança gera muitos sintomas. Há muitos sintomas de que a pessoa é insegura. Por exemplo, timidez em público. Há pessoas que têm pavor de falar em público. Não aqui, como eu e a Alice estamos fazendo, que, na verdade, quando a gente grava isso,
só estamos eu e ela aqui. Mas entrar num auditório para falar para 200, 300 pessoas, há algumas pessoas que travam completamente, são incapazes de fazer isso. Não tem a menor condição, tem pavor. Tem gente que não ora em público. Você chega numa roda de oração e diz assim, fulano, ora. A pessoa diz, olha, eu não sei, eu não consigo orar em público, ela trava. Outro tipo de característica de insegurança é a pessoa, quando ela pensa que ela errou, ela tem uma preocupação enorme de fazer correções, fala com A, fala com B, se explica de novo, se desculpa, fica preocupada, ela tem que fazer correções. Isso é insegurança. Outro tipo de sintoma de insegurança, ciúme doentio. Isso é mais comum nos homens. As mulheres também têm, mas homens têm muito isso. Você acha que vai perder o ente querido, então você tem um ciúme doentio daquela pessoa, você quer controlar aquela pessoa, você quer saber onde ela vai, o que ela faz, com quem ela conversa, porque a sua insegurança é muito grande. Então, o que nós vimos aqui são sintomas que atrapalham a vida da pessoa. Quem tem insegurança excessiva tem uma vida difícil, tem uma vida que não é simples, é uma vida que carrega vamos dizer, uma carga pesada, que é a carga da insegurança. Na verdade, Alice, as pessoas tendem a ser uma mistura de confiança e de insegurança. Então, há áreas em que elas são seguras e áreas que elas não são seguras. Por exemplo, um homem pode ser altamente confiante no campo profissional, ser uma pessoa decidida, estabelecida, sabe o que faz, e na sua vida pessoal ser altamente inseguro, ser ciumento demais, não conseguir estabelecer relações. Isso é comum, conheço alguns casos de pessoas assim. E também pode acontecer o contrário, a pessoa tem uma excelente relação, se sente muito bem dentro do seu casamento, com seus filhos, e no trabalho é um zero à esquerda. Então, como a pessoa nunca é insegura em tudo e para tudo, às vezes não é fácil diagnosticar esta questão da insegurança, porque dependendo do campo da vida da pessoa que se olha, você vai ter uma conclusão diferente. Se você olha para o trabalho, vai achar que a pessoa é segura. Se você olha para a vida particular dela, você vai achar que ela é insegura. Então, não é uma coisa que está presente por igual em todos os campos da vida da pessoa. Isso é o que os estudos mostram, o que torna o diagnóstico mais difícil. E agora eu vou falar um pouco de causas da insegurança. E, Alice, isso aqui é uma análise muito simplificada, porque isso aqui dá um curso, né? A gente poderia ficar meses aqui discutindo essas questões, então eu fiz uma coisa muito singela, muito simplificada. Quem está me ouvindo saiba disso, é só para dar uma pincelada e falar um pouco das coisas que acontecem. Os estudos mostram que o problema da insegurança normalmente surge nos anos de formação, que é a infância e a adolescência, quando a pessoa estrutura o grosso da sua personalidade, etc. E aí, por diferentes problemas, a insegurança pode se estabelecer. Por exemplo, a criança vive situação de instabilidade na sua família, pobreza excessiva, doença, um dos pais ou os dois são alcoólatras, coisas desse tipo, violência doméstica.
E aí ela fica com medo de que não tenha ninguém para cuidar dela, que não vão conseguir cuidar dela adequadamente. E ela se sente insegura, porque as crianças sabem que são dependentes dos adultos para sobreviver, elas sabem, elas percebem. À medida que elas ganham um pouco de consciência, elas começam a perceber isso. E se elas têm receio de que não haverá alguém para cuidar delas, ou elas não serão cuidadas adequadamente, elas adquirem insegurança. Outra causa, perda significativa. Por exemplo, morte. Então, você tem uma família, está tudo bem estabelecido, e, de repente, morre o pai, que é o sustento da família. Essa perda joga a família numa crise e traz insegurança onde ela, às vezes, não existia. Crise financeira, nós tivemos em 2008, aquela crise com os bancos quebrando, etc. Pode ser uma crise de natureza política. Agora, muita gente na Ucrânia certamente está construindo esse tipo de cenário. A vida estava tudo tranquilo, tudo parecia no seu lugar, de repente vem uma guerra, um país maior e mais forte invadindo o país. Aí gera-se uma insegurança enorme. Outra coisa é rejeição, que pode ser real ou imaginária. A pessoa pode sofrer realmente uma rejeição, ou ela pode imaginar sofrer a rejeição por limitações que ela tenha. Por exemplo, feiura, gordura. Eu me lembro, quando eu era pequeno, como a gente era cruel com pessoas gordas. Por quê? Porque não havia essa preocupação. Hoje a gente sabe que isso existe uma coisa chamada gordofobia e que é preciso tomar cuidado com isso. E as pessoas gordas eram colocados apelidos nelas, etc. Deficiências físicas. Hoje, um portador de deficiência é uma preocupação em facilitar a vida dele, locomoção, etc. É feio colocar apelido. Quando eu era criança, se colocava apelido. Se a pessoa tinha uma deficiência física, ganhava um apelido por causa disso. Então, a rejeição causada por questões físicas era uma coisa terrível. Então, há pessoas que, por serem feias, acham que vão ser rejeitadas ou se sentem rejeitadas, e às vezes são mesmos. Então, né, vai numa festa, a menina é muito feia, ninguém tira ela para dançar, que é um absurdo, porque não tem nenhuma razão para isso acontecer. Então, e há um tipo de insegurança, Alice, interessante, que tem a ver com o ego da pessoa muito inchado. A pessoa tem um ego muito inchado e ela se sente insegura porque ela percebe que não vai ser fácil manter o próprio ego dela alimentado. Vou dar um exemplo. A pessoa é uma artista, uma mulher muito bonita que é uma artista e adquire proeminência. E ela fica acostumada a ser homenageada, a ser desejada, a ser elogiada, etc. Só que a idade chega. Não é fácil se manter nos primeiros lugares, se manter como uma mulher considerada bonita. Isso também acontece com artistas homens, não é só com mulheres. Não é fácil. E bate a insegurança. Algumas artistas ficam obsessivas com a questão do envelhecimento, de se cuidar para não envelhecer, outras assumem outros caminhos. Eu me lembro, quando eu era garoto, teve uma artista famosa. Como é que ela resolveu isso? Ela saiu do mundo. Ela virou uma reclusa. Ela que não queria que ninguém a visse envelhecer, a visse perder o seu encanto.
e virou até uma coisa na imprensa, perseguir essa pessoa, tirar fotos dela. Ela passou a viver de uma maneira reclusa. A insegurança dela de conseguir manter aquilo que ela entendia ser importante, que o ego dela queria, foi tal que a forma como ela encontrou para fazer isso foi ficar reclusa. Como as pessoas lidam com a insegurança? Eu já falei um pouquinho sobre um exemplo aqui, mas as formas que normalmente são usadas são compensações. Por exemplo, eu sou inseguro porque eu não sou o melhor no trabalho, mas eu posso ser o mais trabalhador. Então, eu crio uma compensação. Eu tenho dúvida que eu sou o melhor, mas eu sou o primeiro a chegar, eu sou o último a sair, eu não tiro horário de almoço, eu trabalho nas férias, eu tento compensar a minha insegurança de não ser bom o suficiente em sendo o mais disponível, o mais trabalhador. Há outras pessoas que contornam insegurança através do controle. Tentam controlar tudo o que pode lhes causar desconforto. Então, tem gente que planeja tudo, tem tudo detalhado, tem tudo controlado, não pode aceitar que qualquer coisa fuja do script, porque ela vai perder o controle e ela não aceita perder o controle porque ela é insegura. A gente que tenta controlar a pessoa amada, como eu já citei, quer saber onde ela vai. Tem marido, Alice, que bota aplicativo no celular da mulher para saber onde a mulher vai, que o celular conta onde a outra pessoa vai, para controlar a vida. Tem mulher que também faz isso. É um absurdo, né? Mas é a insegurança. E ainda que, como eu já citei, se isola da vida social. Antigamente era muito comum pessoas que se sentiam inseguras, mulheres que se sentiam que não, talvez não fossem encontrar um companheiro, etc., viravam freiras. Iam ser freiras porque achavam que eram feias, não tinham uma possibilidade na vida de chegar onde elas gostariam, construir uma família, etc. Iam ser freiras. Está cheio de exemplos desse tipo de coisa, sair do convívio. Eu citei o caso da atriz que saiu do mundo, saiu das luzes, né, da opinião pública e foi se esconder porque não queria envelhecer aos olhos das pessoas. No caso de algumas denominações religiosas, a gente também tem umas meninas que ficam um pouco, né, preocupadas porque tem uma restrição muito forte de ficar casar, né, dentro das igrejas, então acabam também escolhendo alguns trabalhos comunitários, missionários, para sair um pouco dessa pressão, né? A gente já viu isso acontecer. Então, concluindo, Alice, ninguém quer se sentir inseguro, mas poucas pessoas se livram desse sentimento. E elas, de alguma forma, acabam sendo cúmplices da sua própria tortura. Isso é uma coisa engraçada. A insegurança é uma tortura e a pessoa acaba sendo cúmplice da tortura. Por exemplo, se ela é muito ciumenta, ela fica toda hora, né, alimentando a própria insegurança. E aqui eu vou dar 5 sugestões simples para ajudar a combater a insegurança. Primeiro é não se acomode. Se você é inseguro, fuja da síndrome de Gabriela, que é aquela musiquinha. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, eu vou ser sempre assim, eu sou Gabriela. É aquela música famosa da novela. Se você é inseguro, você não precisa ser inseguro a vida inteira. Ou você não precisa ter o grau de insegurança que você tem. Você pode melhorar. Então, você precisa fazer uma escolha. Eu não quero mais viver limitado pela insegurança. Eu sou ciumento excessivo, isso está trazendo problemas para o meu companheiro, minha companheira de vida. Eu vou mudar, eu vou melhorar, eu preciso viver de uma outra forma.
E aqui entra uma coisa que o cristão tem, que o cristão pode usar, que é convencer-se da importância que ele ou ela tem. O amor de Deus sobre você, que é incondicional, Deus te ama. Você que está me ouvindo, Deus te ama. Você é importante para Deus. Isso confere a você valor. Isso confere a você importância. Se você raciocinar sobre isso e se convencer disso, você vai dar um primeiro passo no sentido de combater a insegurança. Isso é uma coisa que o cristianismo pode dar. Esse sentimento de valor. Jesus morreu por você, você é importante, você tem valor. Lá no Salmo 91, 2, está dito assim: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Quando você, por força da fé, consegue estabelecer esta verdade na sua vida, que você tem valor e que você pode confiar em Deus, isso é um passo na direção de ficar livre ou diminuir a sua insegurança. Você é importante para Deus. Não importa se você não é importante aos olhos dos seres humanos, você é importante para quem realmente vale a pena, que é Deus. E ore, fale com o Espírito Santo sobre isso, exercite isso, fale com o Espírito Santo da sua insegurança, das suas dificuldades e peça para ele dar a você consciência do valor que você tem. Mas esse é só o item 2, eu falo que são 5 sugestões. Terceiro, rodeie-se de quem possa lhe dar apoio. Às vezes é a família, às vezes são os amigos, às vezes é a igreja. Há pessoas que encontram na igreja apoio. Eu conheço vários casos das pessoas dizerem: foi na igreja que eu me encontrei, foi entre irmãos na fé que foram bondosos comigo que eu consegui superar certas dificuldades. Não importa quem é que vai te dar apoio, rodeie-se dessas pessoas. Às vezes a família não é boa, mas a pessoa tem amigos bons. Às vezes a pessoa não tem nem família boa, nem amigos, mas encontra uma igreja onde ela se sinta bem. Às vezes ela tem tudo isso, melhor ainda. Então, rodeie-se de quem pode te dar apoio, veja quem entende as suas dificuldades e pode te dar apoio. E aqui está uma coisa que não é muito comum de dizer no meio evangélico: busque ajuda especializada. Insegurança é uma doença da alma, é uma doença dos sentimentos, e precisa ser entendida assim. Quando você fica doente, você vai aonde? Você vai no médico. Se você tem uma pneumonia, você vai orar a Deus pedindo ajuda, mas você vai no médico também. Você vai tomar remédio, você vai tomar antibiótico. A mesma coisa. Procure apoio. Procure terapeutas, profissionais adequados que vão ajudar você a enfrentar essas dificuldades. Você pode não mudar seus sentimentos de insegurança, eles podem estar lá, mas você pode mudar a forma como você lida com eles, como você reage a eles. E, finalmente, aceite que o combate à insegurança é um processo. É que nem o cristianismo, você não se converte hoje e amanhã você está pronto. Você virou o apóstolo Paulo. Não, é uma estrada. Você vai caminhar pela estrada. A mesma coisa é a insegurança. É uma estrada, é um caminho. Há gatilhos que são, quando apertados, disparam a sua insegurança. Sei lá, um comentário que, nossa, você engordou, você é inseguro, aquele comentário é mortal. É um gatilho. Vão existir gatilhos na sua vida e você tem que aprender a lidar com eles. É um processo.
Você pode melhorar e você deve melhorar, mas é um processo. Alícia, seus comentários. Vamos lá. Eu acho uma coisa muito importante, Vinícius, a gente tratar aqui dessas questões emocionais. Insegurança é uma questão emocional, como a gente fala também de depressão, de raiva, de outras características que o ser humano tem. Então, eu acho que esse, como, né, o aspecto da insegurança, como os outros que eu acabei de citar, são aspectos que precisam de 3 coisas muito importantes que você falou aqui. Primeiro, conhecer, identificar um pouco da onde vem aquilo, né? Não vem do nada. Você pode ter sido uma criança, por exemplo, que sofreu um bullying, é uma palavra que não existia, mas que era muito praticado. Eu também me lembro de questões, por exemplo, a pessoa tinha orelha de abano, nariz grande, quer dizer, você tem umas questões que as pessoas, nós como seres humanos, às vezes somos muito cruéis, especialmente quando nós somos pequenos, né? Pais excessivamente rígidos. Então, assim, sempre nessas questões que tratam da alma, vamos dizer assim, das nossas questões emocionais, a gente precisa olhar para elas. Primeiro, identificar, entender que a gente tem aquilo. Que isso que você falou, formas de compensação não eliminam o seu problema. Elas só varrem para baixo do tapete o seu problema. Você para de pensar nele, bota ele lá numa gavetinha interna sua e compensa de alguma forma. Aquilo que você falou, trabalhando muito, ou sendo uma pessoa que concorda com todo mundo para não ter que ter nenhum conflito, para agradar, né? Então, tem essa questão. Então, eu acho que a primeira coisa que você traz aqui muito importante é acolher que você tem esse problema. Eu sou, né? A pessoa tem que admitir, eu sou uma pessoa insegura em determinadas coisas, entendeu? Todos temos inseguranças, mas é como você diz, temos num campo, podemos não ter em outro campo da nossa vida. Então, a gente pega essa insegurança e vai deixando ela meio de ladinho, não tratar. Mas ela precisa ser tratada, ela precisa ser compreendida, né? E aí, como os outros aspectos, a gente tem 2 frentes que a gente precisa aprender também a utilizar na nossa vida, que é a ajuda profissional, né? Evangélicos, cristãos, têm muito essa coisa de achar que tudo pode ser resolvido com oração. Não pode, gente. Por quê? Porque, às vezes, ao orar a Deus para resolver o seu problema, Deus lhe mostra um profissional de saúde para te ajudar. Você pode precisar dessa ajuda profissional. E pode ser um encaminhamento de Deus. Então, nunca despreze essa ajuda profissional, ela é uma coisa importante. Segundo, os aspectos espirituais, eles são muito importantes, porque Deus disse, amai ao próximo como a ti mesmo. Se você é uma pessoa muito insegura com você mesmo, provavelmente algumas coisas que te causam insegurança vão te incomodar no outro. Você não consegue se amar se você tem uma enorme insegurança completamente. E aí, como é que você vai amar o outro se você não se ama completamente, né? Então, é importante também a gente entender essa questão à luz da nossa espiritualidade. Deus nos criou, nós somos um templo. Ah, Vinícius, é fácil. Então, amanhã eu acordo e digo, não, Deus me criou, eu sou maravilhosa. Claro que não. Você vai ter que aprender a dizer isso para você mesmo, né? Você vai ter que aprender a conviver com algumas questões suas, você vai ter que aprender a lidar com elas e passar por um processo que inclui, em alguns casos, ajuda profissional. Em todos os casos, uma relação de espiritualidade, muita oração, o acompanhamento de pessoas com quem você convive na igreja, seus pastores, seus mentores, seus amigos, seus irmãos da fé, sua família, né? Então, eu gosto muito dessa coisa que você está trazendo, de abordar essas questões emocionais e de como a gente pode olhar para elas, identificá-las e cuidar delas para que elas fiquem menores. Muitas vezes a gente realmente não consegue se livrar de algumas características que a gente tem, mas a gente consegue
lidar com elas, diminuir o tamanho do peso que elas têm, porque uma pessoa muito insegura, ela pode atrapalhar, a insegurança pode atrapalhar a vida profissional dela, porque ela não vai se colocar, ela pode atrapalhar a vida pessoal, o relacionamento com os filhos. Uma pessoa pode ser muito insegura e não querer admitir fragilidades e tal, e aí ser uma pessoa muito rígida, tanto um pai quanto uma mãe, né? Na escola. Então, existem diversas possibilidades. Então, eu acho que aqui é importante estar olhando para esse processo que você está trazendo para a gente. Isso é muito importante. E tem uma coisa que eu queria ressaltar, que é a questão que você trouxe lá no comecinho do Moisés. A tua insegurança, presta atenção, ela não pode também não ser tratada, ela não pode também não ser conhecida, porque talvez Deus tenha para você um plano, um propósito, uma tarefa, uma missão que envolve superar a sua insegurança. Porque Moisés colocou essa questão, mas eu sou gago, como que eu vou fazer isso? E Deus disse que era para fazer. Agora, é interessante, quando eu Era citei para aqui, fazer, Alice, entendeu? quando eu citei aqui, Alice, procure ajuda. Vamos pegar o caso de Moisés. Deus diz, Moisés vai ser o líder do povo, vai tirar o povo do Egito e tal. Moisés diz, eu não sou adequado, eu sou até gago, senhor, eu tenho dificuldade de falar. O que Deus faz? O que faz sentido, vamos dizer a verdade, o que faz sentido. Se o cara chegar para mim, eu sou gaga, e eu Sim, tenho que ser eu o líder, faz sim. O que sentido. Deus faz? Dá ajuda para ele. Deus chega para ele e diz assim, seu irmão Arão vai ser o seu porta-voz. Ele vai falar por você, porque ele fala bem. Então, repara, não é feio, não é errado buscar ajuda. Tem um outro exemplo bíblico também interessantíssimo disso, que é Elias. Nós já citamos aqui em outras lives, Elias era um profeta super poderoso, comandou a defesa da fé verdadeira, que estava sendo atacado pelo fato do rei Acabe ter casado com uma rainha que não era israelita, e essa mulher trouxe, que é Jezebel, essa mulher trouxe o culto a Baal para dentro de Israel e começou a destruir a fé verdadeira. E Elias liderou, vamos dizer, a resistência a isso. Em dado momento, a rainha diz, eu vou matar Elias. E anuncia isso publicamente. Elias entra numa crise. E ele ficou tão deprimido que ele nem come. A Bíblia diz que Deus precisou mandar anjos para darem comida para ele. E ele vai até o Monte Sinai, que é onde Moisés encontrou Deus quando eles saíram do Egito. Elias vai até lá a pé e diz, Deus, eu fiquei sozinho, praticamente não tem ninguém. E aí Deus diz, não, você está enganado. E eu vou levantar um ajudador para você. E levanta Eliseu, que foi o substituto de Elias. Quando Elias é transladado ao céu, que ele não morre, ele teve essa glória, essa honra, ele é levado aos céus, Eliseu assume o lugar dele. Então, Deus coloca um ajudador, coloca Eliseu. E é interessante que, quando Elias entra em crise, a primeira coisa que ele faz é deixar o rapaz que andava com ele, digamos, o secretário dele, o servo, o cara que o ajudava, que era confidente, ajuda dele, deixa o cara para trás e vai para diante sozinho, que é muito comum homens fazerem isso. Entram em crise, se isolam. Eu mesmo sou uma pessoa que tem essa tendência. E aí Deus dá um ajudador para ele, dá Eliseu. Então, não é errado, não é feio, não é uma coisa que Deus não aprova. Você buscar ajuda. Busque ajuda. Jesus buscou ajuda. Jesus, quando estava no jardim do Getsemane, sofrendo, suando sangue, ele buscou os apóstolos e pediu, fiquem aqui comigo, vigiem e orem comigo.
Os apóstolos não conseguiram fazer, ficaram com sono. Isso é outra coisa. Jesus buscou ajuda. Os apóstolos não puderam dar a ajuda que Jesus buscou, mas Jesus buscou ajuda. Então, não está errado buscar ajuda. Busque toda a ajuda que você puder. Quer ajuda de amigos, família, o irmão de Profissional, igreja, pastoral, qualquer quer tipo. profissionais. Como você busca o médico quando você está com doente. Você vai no médico. Não tem nada de errado. E vamos parar com essa história de que você tem que orar e resolver o problema. Não, é importante entender que Deus manda ajuda, Deus responde à oração colocando pessoas e meios no seu caminho. Não cai do céu. Há momentos da Bíblia que cai do céu. O maná caía do céu todo dia, né? De alguma forma. Mas hoje em dia não está caindo maná do céu, não. Mas não é assim. Mas não é Tem que assim correr atrás. sempre. Isso é a exceção. A regra é Deus colocar pessoas no caminho daquele ou daquela que ele está querendo ajudar e abençoar. Ele coloca pessoas que vêm e trazem os meios. Jesus buscou 12 apóstolos para o ajudar no seu ministério. E, em vários momentos, a gente vê os apóstolos ajudando Jesus. Às vezes, eles atrapalhavam, que eram meio caídos do trem, né? Mas muitas vezes, eles ajudavam. Eles apoiavam Jesus, estavam ali. Havia um grupo de mulheres Eu acho que que é seguia, isso, a só para pessoa, concluir, há um grupo de mulheres que seguia Jesus, que ajudava com dinheiro, com tarefas, etc. Todos precisam de ajuda. Se você precisar de ajuda, não tem nada de errado. Use ajuda. eu acho que é isso. Eu acho que é compreender, olhar para si mesmo. Eu acho que todo cristão tem que o tempo inteiro estar olhando para si mesmo, porque seguir a Jesus, ir nos passos de Jesus, levar ter a Bíblia como um manual e entender o que está ali, a primeira coisa é olhar para você mesmo, conhecer a si mesmo. Você é assim, é assado, é que você acredita, tem dificuldade, consegue, não consegue, precisa de ajuda ou não precisa? Então é isso. Para um pouquinho você que está aí assistindo essa live, quando você acabar, der seu like, mandar para alguém, dá uma paradinha e pensa nessas questões. Que questões emocionais, que questões que você traz em você que te atrapalham na sua vida, que te atrapalham na sua caminhada espiritual, que te atrapalham na sua relação com Deus e que pode ser minimizada, melhorada, contemplada, para que você possa ir pelo mundo plenamente, fazendo sua tarefa de divulgar o cristianismo, viver em comunhão, amar ao outro como a ti mesmo, enfim. Isso é que a gente está buscando aqui, né, Vinícius? Mostrar para as pessoas como fazer essas coisas. Sem dúvida. E lembre-se de uma coisa, usando novamente o exemplo de Moisés. Se Deus te chamar para fazer alguma coisa, e você sentir que você não tem capacidade, fique tranquilo, porque Deus vai te capacitar. De alguma forma, como ele fez com Moisés, que se tornou o maior profeta da história de Israel. A Bíblia fala sobre isso. Deus vai te dar as condições para você fazer aquilo que ele está te pedindo para fazer. A insegurança é natural. Deus te pede algo, te manda fazer algo. Eu não tenho capacidade. Deus vai te capacitar. Eu me lembro quando a gente começou a fazer lives, etc., ali você tinha insegurança de falar. Eu já tinha uma trajetória de ser professor de escola dominical há algum tempo, né? Bastante tempo, então era mais fácil para mim. Ela não tinha. Ela ficava, né, meio insegura, normal, mas
acreditou, pediu ajuda a Deus, se colocou à disposição e está aí. Hoje ela fala bastante, à vontade, etc., sem nenhuma preocupação, sem nenhum sofrimento. Por quê? Porque Deus capacitou. Ela foi fazer curso, ela fez um curso que ajuda nesse aspecto, mas Deus deu a ela a condição e vai dar a você. Se Deus te chamar para fazer alguma coisa, meu irmão, minha irmã, faça. Não se deixe vencer pela sua insegurança, porque Deus vai colocar a ajuda que você precisa no seu caminho. Alice, suas palavras finais aqui, que já estamos acabando. É isso, Vinícius. Eu acho que a gente já falou o que você pode fazer, se você desejar, claro, né? A ideia é essa, é estar passando aqui algumas dicas de coisas que a gente já viveu, de experiências que a gente já acumulou, e eu espero que isso tenha servido para te ajudar. É isso. A mensagem que nós queremos deixar para você é: se você enfrenta algum problema desse tipo, insegurança, não desanime. Reconheça que o problema exista e parta para enfrentá-lo. Peça ajuda a Deus, peça ajuda a outras pessoas. Deus vai colocar ajuda no seu caminho. E trabalhe para melhorar, para mudar a sua vida, para ter uma vida melhor. As pessoas muitas vezes dizem: eu quero ser feliz. Mas construir a própria felicidade é isso. É batalhar para que a própria vida, a própria qualidade de vida melhore, para que os problemas sejam enfrentados e superados. E isso é um ensinamento que o Evangelho traz. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Como ele venceu o mundo? Ele venceu o mundo através da fé dele e de se manter no caminho certo. E isso está à disposição, porque o mesmo Espírito Santo que ajudou Jesus, que conduziu e deu poder a Jesus, está aí disponível para nós. Bom, Amém. se você gostou, dê o seu like, nos siga nas nossas redes sociais, nos ajude a divulgar esse trabalho, porque tudo o que queremos é falar de Deus, é divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. Alice, obrigado por estar aqui conosco e dividindo essa bancada, essa tarefa. E você que está nos assistindo, que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau. Amém. Tchau.